Um escolhido por Deus representa alguém selecionado para uma missão especial. Frequentemente, esse grupo de pessoas experimenta mais dor e sofrimento do que o cristão comum, levantando a questão de por que aqueles que Deus escolhe para cumprir sua vontade na terra enfrentam temporadas difíceis. Neste vídeo, você descobrirá 3 razões principais pelas quais os escolhidos sofrem mais, e se você é um deles, Deus lhe trará esperança hoje. Ele o fortalecerá para permanecer firme até o fim. Fique atento até o final, pois faremos algumas orações proféticas juntos. Antes de prosseguir com este vídeo, se esta é a sua primeira vez neste canal, clique no sino de notificação. Isso permitirá que você receba alertas de mais conteúdo inspirador desta conta. É uma honra para Deus enviar você. Deus pode separá-lo de muitas outras tarefas para que você seja um instrumento através do qual ele alcança o mundo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 30, está escrito: "E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou." Tanto quanto é um chamado para um grande propósito, é também uma exigência de sacrifício. Você precisa se separar de pessoas e coisas que são preciosas para você, o que também o expõe a circunstâncias que podem parecer sofrimento. No entanto, você deve saber que tudo tem um propósito. Vamos considerar alguns desses propósitos. Os escolhidos sofrem mais porque Deus deseja prepará-los totalmente para a jornada que tem pela frente. Vamos falar sobre Jesus, que passou por um jejum de 40 dias e noites. Ele enfrentou tentações e teve que se separar de seus amigos e familiares para ficar sozinho no deserto. Tudo isso foi para ajudá-lo a ganhar força. Caso contrário, não teria sido capaz de suportar a dor da cruz por você. Sim, ele era Deus e tinha todas as habilidades divinas, mas também estava sujeito às limitações do corpo carnal em que estava. Isso significa que ele também se cansava, ficava frustrado e quase desistia. Ele teve que passar por aquele exercício espiritual rigoroso para desenvolver resistência contra o que estava por vir. E quanto a Davi, em 1 Samuel, capítulo 16. Ele foi ungido como rei, mas não se tornou rei até 20 anos depois. Você pode se perguntar por que Deus não fez de Davi rei imediatamente. A responsabilidade que ele assumiria era imensa, então Deus precisou separá-lo para ensiná-lo, treiná-lo e equipá-lo. Davi não tinha nenhum modelo a seguir, já que Saul foi o primeiro rei de Israel e falhou com Deus. Por isso, Deus teve que preparar Davi para se tornar o rei desejado para o seu povo. A Bíblia não menciona Davi tendo amigos, e ele também não parecia se dar bem com seus irmãos mais velhos, passando a maior parte do tempo sozinho no campo. Ele cuidava do rebanho de seu pai e dependia de Deus para protegê-lo dos animais selvagens que atacavam as ovelhas. Ele estudava o comportamento dos leões e aprendia estratégias para superá-los, tornando-os suas presas. Cada vez que Davi defendia as ovelhas contra um leão, ele aprendia melhor a proteger as coisas e as pessoas de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem de guerra, gracioso e prudente em suas ações. Mesmo sendo o próximo rei ungido, Davi servia ao rei Saul. Ele não se via como igual ou concorrente de Saul, sempre respondendo prontamente quando o rei o chamava. Depois de ser ungido, ele continuou a servir como escudeiro de Saul e tocava a harpa para acalmar o rei quando este era perturbado por espíritos malignos. Deus não impediu Davi de trabalhar sob o comando de Saul, apesar de tê-lo escolhido para o trono. Davi permaneceu como servo de Saul por muito tempo, cuidando das ovelhas de seu pai. Você poderia pensar que a história de Davi terminaria com Saul reconhecendo seu valor, mas isso não aconteceu. A unção não fez Saul entregar o trono a Davi. Davi passou grande parte do tempo fugindo de Saul, que tentou matá-lo. Ele experimentou um estado de desamparo, enquanto Saul dava ordens para encontrá-lo. Davi deixou de ser o escolhido para se tornar um fugitivo, correndo para sobreviver. Ele se tornou um par em uma terra onde deveria ser líder, encontrando-se sozinho e abatido em Adulão, sem direção para sua vida. Você pode pensar que, ao ser escolhido por Deus, as coisas automaticamente se tornariam fáceis. Mas o que dizer de Davi? Seus irmãos não tiveram as mesmas experiências que ele.
Eles eram altamente estimados e reconhecidos na terra, lutando bravamente com Saul no exército e vivendo uma boa vida. Davi, por outro lado, não era considerado nem mesmo em sua própria casa. Ele era um solitário no campo, cuidando das ovelhas. Seu irmão Eliabe o desprezava e o chamava de orgulhoso quando ele falava contra os inimigos. Ninguém acreditava em Davi, mas ele teve que passar por esse processo por uma razão. Há muitas lições a serem aprendidas da vida de Davi. A jornada dos escolhidos, no início, é um caminho solitário. Deus não escolhe a todos, mas seleciona apenas alguns e os leva por um processo de refinamento. Tudo o que Davi enfrentou o preparou para ser um rei melhor do que Saul. Ele era um rei que ouvia Deus sempre que ele falava. Quando cometia um erro, sabia como rapidamente voltar para Deus. Foi por isso que Deus pôde chamá-lo de um homem segundo o meu coração. Davi já havia aprendido a confiar em Deus ao enfrentar o leão e o urso e sabia que o amor de Saul não lhe garantiria a vitória contra Golias. Enquanto estava sozinho no deserto, fez de Deus seu companheiro, e assim aprendeu a sempre consultar Deus. Ele nunca tomava decisões sem perguntar a Deus, entendendo quando recuar do inimigo em certos momentos e como perseguir e recuperar o que era seu. Curiosamente, Davi nunca lutou nenhuma batalha em seu reinado como rei. Que sabedoria ele empregou! Mesmo sem a medida de sabedoria que Salomão possuía, ele manteve a paz em seu reinado. Todas as experiências difíceis que encontrou não foram acidentais, serviram para moldar um rei excelente. Seus irmãos não passaram pelo mesmo, pois não foram escolhidos para uma grande tarefa como Davi. Assim como Davi, Deus leva seus escolhidos através de eventos que funcionam como uma preparação para o futuro. Outro motivo pelo qual Deus permite que os escolhidos enfrentem situações desconfortáveis é para refiná-los. Um material em seu estado bruto pode não ter muita utilidade até passar por algum nível de processamento. Uma árvore na floresta não terá grande valor, mas se você olhar para a mesma árvore após ser cortada e submetida a várias condições, ela se transforma em lápis, cadernos, cadeiras, mesas, utensílios de cozinha de madeira, obras de arte e muitos outros itens. Da mesma forma, Deus faz com as pessoas que Ele escolhe para diversos deveres. Ele as submete a situações que podem parecer pressão, mas na realidade revelam um tesouro dentro delas. Sem pressão, certas qualidades não emergem em nossas vidas. É similar ao processo de refinamento do petróleo bruto, que sob diferentes temperaturas produz recursos úteis como combustível diesel e muitos outros. É sob intensa pressão e temperatura que se obtém o melhor, não no estado bruto ou em sua zona de conforto. Todos os escolhidos por Deus para realizar obras especiais na Bíblia passaram por algum tipo de refinamento. Moisés nasceu durante um período em que o faraó havia proibido o nascimento de filhos homens das mulheres hebreias. Para salvá-lo, sua mãe o colocou em um cesto que foi encontrado pela filha de faraó, que o criou como seu próprio filho. Isso foi estratégico. Deus o colocou em um ambiente onde ele testemunhou sua tribo hebraica sendo maltratada e sofrendo, o que desenvolveu sua compaixão e entendimento da seriedade de sua missão. Quando Deus revelou a Moisés pela primeira vez o que queria dele, Moisés fugiu, mas depois não pôde recusar o chamado porque compreendia a dor de seu povo. O processo pelo qual ele passou o capacitou a liderar os filhos de Israel com profunda compaixão. Seu amor pelo povo de Deus o levou a passar muitos dias no deserto intercedendo por eles, não por si mesmo. Esse amor não é comum, pois nossa natureza humana tende a ser egoísta. Deus fez Moisés passar por tudo isso para que ele pudesse ser um líder melhor para os israelitas. E José? Ele era o filho favorito de seu pai e recebeu muitos sonhos de Deus sobre estar em uma posição de liderança. Você poderia pensar que sua próxima parada seria um palácio, mas ele enfrentou ciúme e traição por parte de seus irmãos, que o jogaram em um poço e o deixaram para morrer. Depois, ele foi vendido como escravo, uma das piores coisas que poderiam acontecer a alguém. No entanto, sua fase de refinamento ainda não havia terminado. Logo ele se encontrou na casa de Potifar, enfrentando a pressão para pecar. Quando ele recusou, a esposa de Potifar mentiu sobre ele e José foi preso por anos. Ele nunca realmente desfrutou de seus primeiros anos devido às diversas provações que enfrentou.
Ele estava na prisão, mas a Bíblia nunca registra que José reclamou. Alguém poderia se perguntar como ele lidou com a dor de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, que o odiavam. José foi acusado injustamente e teve que pagar por um crime que não cometeu. O caso de Jacó não foi diferente. Desde o nascimento, Deus o escolheu. Quando ele era adulto, em Gênesis capítulo 28, encontrou uma mulher com quem pretendia se casar. Ele seguiu Raquel até a casa de seu pai para conhecê-lo, mas as coisas não saíram como planejado. Nosso foco está no que Deus fez durante essa época da vida de Jacó. Ele se sentiu traído por Labão, que tinha 2 filhas, Lia e a mais nova, Raquel. Quando Jacó viu Raquel, apaixonou-se por ela e imediatamente pediu sua mão em casamento. Eles concordaram que Jacó trabalharia para Labão por 7 anos em troca da mão de Raquel. Jacó cumpriu a promessa, trabalhando dia e noite. Porém, após os 7 anos, Labão lhe deu Lia e explicou que a mais velha deveria se casar primeiro. Se Jacó ainda quisesse Raquel, teria que trabalhar mais 7 anos. Jacó se sentiu traído e frustrado pelas ações de Labão, mas persistiu e passou aqueles anos por amor a Raquel. Esses foram os anos em que ele desenvolveu tenacidade. Em Gênesis capítulo 32, versículo 28, está escrito: Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Se Jacó tivesse considerado o tratamento injusto e desistido imediatamente, não teria sido capaz de vencer os anjos e alcançar a mudança que buscava. A resiliência de Jacó desgastou os anjos, que não tiveram escolha a não ser abençoá-lo. Não foi a força física que fez Jacó prevalecer com o anjo, os anjos são seres sobrenaturalmente fortes. A luta mencionada no versículo refere-se à resiliência de Jacó em conseguir o que queria, e ele construiu essa persistência durante os anos em que teve que trabalhar para seu sogro para se casar com a mulher que amava. Dessas histórias, podemos ver que Deus, às vezes, orquestra períodos difíceis para nos ajudar a crescer. Ele pode frequentemente colocar você sob o discipulado de alguém tão astuto e difícil como Labão para construir certas virtudes em você. Outra razão pela qual você sofre mais como um escolhido é para construir sua capacidade como líder. Todos os que Deus escolhe acabam se tornando líderes, não importa quão pequena seja sua jurisdição. Isso ocorre porque Deus quer que eles sejam quebradores de normas e definidores de ritmo, e não podem fazer isso efetivamente se não estiverem em uma posição de autoridade ou poder. As demandas para ganhar poder são tarefas árduas. Posições de liderança não são simplesmente dadas, mas conquistadas. Mesmo sendo o escolhido de Deus, você deve fazer o necessário para alcançar essa posição, você deve ser qualificado. Vemos isso em nosso governo secular, os eleitos têm que provar que são dignos antes de assumirem posições de autoridade sobre as massas. Isso também se aplica às coisas de Deus. Você deve passar por provações e tribulações rigorosas. Olhe para nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha a missão de salvar o mundo, mas mesmo sendo Filho de Deus, não foi isento de testes. Ele sofreu rejeição, os judeus que Jesus veio salvar não o consideraram, desprezando-o abertamente até eventualmente persegui-lo e crucificá-lo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10, está escrito: E sendo encontrado em aparência como um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Deve ter sido difícil para ele passar por esse processo, mas ele passou no teste. Deus lhe deu um nome para validar sua autoridade e, através desse nome, você pode agora comandar demônios e outras autoridades, que respondem em submissão. Frequentemente, Deus permite que diversas provações surjam em seu caminho enquanto ele permanece em silêncio, observando cada um de seus movimentos. Ele não faz isso para puni-lo, mas porque é o preço que você deve pagar para manifestar seu destino. Em outros momentos, você será ridicularizado pelas pessoas e Deus ficará quieto, pois ele quer que você aprenda a calar outras vozes, assim como Jesus fez. Como está escrito no Salmo 35, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus conduz todos aqueles em quem ele coloca um selo através de estações de provação. Embora esses tempos possam ser difíceis,
é crucial entender que são necessários. Você não pode funcionar plenamente em um futuro para o qual não está totalmente equipado. O processo pode ser desagradável, mas ele o tornará mais forte e mais apto para lidar com qualquer circunstância que surgir em seu caminho. Deus pode fazer com que você se aproxime de uma pessoa que Ele também ungiu. Na maioria das vezes, essa não é a coisa mais fácil de se fazer, porque essas pessoas podem ter certas deficiências de caráter. Elas podem implicar com você por coisas das quais você não tem culpa e podem ser duras e rudes, não importa o quanto você tente agradá-las. Lembre-se de que tudo isso são trampolins. Deus está apenas refinando você por meio dessas situações. Permaneça forte na fé, nunca comprometa sua posição, e Deus o acompanhará até o fim. Agora, vamos orar. Pai Celestial, venho a Ti em gratidão por Sua bondade amorosa para comigo. Você tem sido extremamente bom para mim, e Sua mão é claramente visível em minha vida durante toda a minha jornada na Terra. Sua mão me segurou com segurança, e você tem me mostrado Sua providência. Obrigado por ser um Pai amoroso e por me escolher. É um privilégio realizar grandes tarefas em Seu nome. Agradeço pelos Seus investimentos especiais em minha vida e por me conceder acesso incomum à Sua presença. Você sempre perdoou meus excessos e me deu forças para seguir Seu caminho quando minhas próprias forças falhavam. A Ti seja toda a glória, Deus. Senhor Jesus, busco Sua ajuda em minha vida hoje. Não posso me preparar sozinho para o propósito que você tem para mim. Peço que abra meus olhos para o trabalho que você deseja realizar em minha vida, assim como você conscientizou Moisés. Ajude-me a entender o que sou chamado a fazer através da orientação do Espírito Santo. Conceda-me a força necessária para passar pelos processos que me prepararão para os planos que você tem para mim. Ensine-me a perseverar e a confiar em você quando as coisas ficarem difíceis de suportar. Liberte sobre mim a sabedoria para saber o que fazer em cada momento. Pai, ajude-me a aproveitar ao máximo esta temporada. Senhor, através deste processo, tire o melhor de minha vida para a Sua glória. Ajude-me a perseverar, e ensine-me a lembrar que você está sempre comigo, mesmo quando não consigo sentir Sua presença ao meu lado. Obrigado, Senhor, pois Seus olhos estão sobre mim, você me observa com paixão e me guiará em Sua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo foi uma bênção para você, faça bem em se inscrever no canal para que você possa se inspirar continuamente. Deus te abençoe.